Você sabia que lesmas e caracóis são basicamente a mesma criatura? As lesmas são caracóis que perderam suas conchas durante a evolução. Incrivelmente, esses seres são hermafroditas, menos assim como a maioria das lesmas também é. Mais de 60 mil espécies de caracóis espalhadas por todo o planeta, até mesmo na Antártida. Caracóis têm uma habilidade surpreendente. Eles podem deslizar sobre lâminas afiadas sem se machucar. E pasme, alguns conseguem até andar sobre a água. Sim, isso mesmo. Caracóis como os da espécie Cone Snail são venenosos e até canibais. Eles disparam um dente em forma de arpão para capturar ou até matar outras presas da mesma espécie, enquanto os menores caracóis podem caber no buraco de uma agulha. Os maiores chegam a quase 1 metro de comprimento, pesando até 18 quilos. A maioria deles possui mais de 14 mil dentes. E o mais estranho, esses dentes ficam na língua. Já o molusco chamado limpite possui cerca de 1.900 dentes. Feitos do material biológico mais resistente já conhecido menos mais forte que o titânio. Sim, se os gatos tivessem esses dentes, seriam os animais mais perigosos da Terra. E tem mais, os caracóis são verdadeiros dorminhocos. Podem dormir por até 3 anos seguidos. Considerando que vivem cerca de 9 anos, passam 1/3 da vida dormindo. Mas quem somos nós para julgar? Também fazemos isso. Agora, vamos falar sobre o urso polar. Não, isso não é uma piada. A pele de um urso polar, debaixo da pelagem branca, é escura menos exatamente como a de um urso marrom. E o pelo na verdade é translúcido, oco como um canudo. A luz entra nos fios e se espalha de maneira que os vemos brancos. Do mesmo jeito que a neve, que também é incolor. Esses gigantes são mamíferos marinhos, como baleias e focas, e passam mais da metade da vida na água. Nadam sem parar por até 9 dias e possuem patas com membranas, ideais para a natação. Eles se alimentam de focas, que são ricas em vitamina U por isso. O fígado de um urso polar contém tanto dessa vitamina que, se consumido, poderia matar até 52 pessoas. Muita gente confunde. Os ursos polares vivem no Ártico, não na Antártida. Aliás, Ártico significa com urso e Antártico quer dizer sem urso. Os pinguins vivem no sul, os ursos no norte, então, tecnicamente, eles nunca se encontram. E às vezes, ursos polares cruzam com ursos pardos, dando origem a híbridos chamados Peasley ou Grolar, dependendo do sexo de cada um. Falando em pinguins, quanto tempo você consegue ficar agachado? Alguns segundos? Talvez 1 minuto? Pois os pinguins passam a vida inteira assim. Além disso, bebem água salgada e comem frutos do mar. Para isso, tem uma glândula sobre os olhos que separa o sal da água e o expele pelo bico. Eles também são incríveis saltadores. Algumas espécies, como o imperador e o Adélia, conseguem pular até 3 metros direto da água, menos o equivalente a um prédio de um andar. E os filhotes de pinguins imperador já nascem saltando, mergulham de penhascos, com até 15 metros de altura. Mas nem tudo são boas notícias. Se uma mãe pinguim perde seu filhote, ela pode roubar o de outra mãe desatenta. Depois de um tempo, perde o interesse e simplesmente o abandona. E sim, o filhote geralmente morre. Há também casos misteriosos. Alguns pinguins simplesmente deixam tudo para trás e marcham rumo às montanhas. Mesmo se alguém os trouxer de volta, eles voltam a andar na mesma direção. Ninguém sabe o porquê. Talvez rejeitados, talvez buscando paz. E sim, eles fazem cocô a cada 20 minutos. Agora vamos falar de criaturas bem diferentes, as borboletas. Elas quase nunca fazem cocô, menos aproveitam tudo o que comem como energia. E tudo isso com uma boca que mais parece um canudo gigante. Borboletas são esquisitas no melhor sentido. Cheiram com as antenas e sentem gosto com os pés. Existem mais de 17 mil espécies em todos os tamanhos, de 2 centímetros até quase 30. Algumas são venenosas, como a monarca, que inclusive migra por mais de 4.800 quilômetros. Embora adorem néctar, algumas borboletas bebem água suja, suor, xixi e até sangue, tudo em busca de nutrientes. Isso mesmo, sangue. As lagartas, que depois viram borboletas, passam mês do 4.000 músculos no corpo, enquanto nós humanos temos apenas 629. E quando entram no casulo, elas literalmente se derretem antes de se transformar em borboletas. Um verdadeiro milagre da natureza. Mas aqui vai a parte mais incrível. Mesmo após virar uma borboleta,
ela ainda se lembra de quando era uma lagarta. Memória líquida, literalmente. Você com certeza já viu um corvo por aí. Mas o que talvez não saiba é que ele está entre as espécies mais inteligentes do planeta. Corvos entendem o conceito da morte. Sim, eles pensam antes de agir, diferente de muitos humanos Aí quando um corvo morre, os outros se reúnem ao redor do corpo como em um funeral. Os lamentam, observam atentamente e tentam entender o que aconteceu, como se fosse um exame post-mortem. Tudo para evitar o mesmo destino. Um corvo mata um dos seus. Ele pode ser punido com a morte pela própria comunidade. Talvez seja por isso que o coletivo de corvos se chama justamente um assassinato de corvos. Mas apesar desse nome sinistro, eles são criaturas muito sociais. Quando crescem, saem do grupo para formar sua própria vida, mas ainda voltam de tempos em tempos para visitar os pais, e até ajudam a cuidar dos novos ovos. Corvos costumam ter apenas um parceiro para a vida inteira, e são gratos ou vingativos na mesma medida. Se você ajudar um corvo, ele pode trazer presentes como objetos brilhantes ou penas. Mas se machucar cuidado. Ele nunca esquecerá seu rosto, nem mesmo se você estiver usando máscara. E pior, ele pode compartilhar essa informação com outros corvos, e até com as próximas gerações. E agora, vamos falar dos coelhinhos. Essas criaturinhas fofas são comilonas eficientes, menos convertem tudo que comem em energia. Mas tem um detalhe peculiar: eles comem o próprio cocô. Isso mesmo. Na verdade, fazem dois tipos: o cocô normal e o chamado cocô noturno, que é nutritivo e já vai direto da fonte à boca. Pode parecer estranho, mas é vital para a saúde deles. Coelhos não vomitam. Se ingerirem algo tóxico, não conseguem colocar para fora. Além disso, os dentes deles nunca param de crescer. Por isso, precisam roer feno ou grama o tempo todo. Se não fizerem isso, os dentes crescem tanto que podem perfurar o próprio crânio. Então nada de alimentá-los só com cenoura como nos desenhos. Esses animais não latem nem miam. Eles se comunicam com pulos e batidas no chão. Um pulo pode significar alegria, e uma batida pode ser um aviso de irritação. Eles têm quase 360 graus de visão, mas não enxergam bem o que está bem na frente do nariz, e possuem um olfato poderoso menos até pela boca. Mas são frágeis. Um susto forte como um barulho repentino pode literalmente matar um coelho de infarto. E eles se reproduzem com uma velocidade impressionante. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se você acha que já viu um axolote, pense do novo. Muitos confundem esse animal com outros tipos de salamandra. Todos têm a carinha fofa, guelras externas e rabos compridos. Mas o axolote tem um superpoder. Ele simplesmente nunca cresce. Vive para sempre em sua forma larval. Eles são nativos apenas de um lugar no mundo, um lago nos arredores da cidade do México. Mas o que realmente faz dos axolotes criaturas especiais é a sua habilidade regenerativa. Se perderem uma perna, crescem outra. Se perderem a cauda, o coração, o cérebro, até a medula espinhal, tudo volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Por mais de 150 anos, têm sido usados em laboratórios com a esperança de que, um dia, possamos aprender a regenerar partes do corpo humano. Mas até agora, a única coisa que cresce com sucesso é a barba dos cientistas. Essas criaturinhas são como os Frankensteins da natureza. Se um cientista cortar a perna do axolote e costurar em outro lugar, ela se funde e funciona. Em alguns casos, uma nova perna cresce no lugar original, resultando em axolotes com 5 pernas. Tentaram até criar versões com 2 cabeças. Em uma experiência, um buraco começou a se formar no pescoço para receber a segunda cabeça. Mas o corpo cicatrizou rápido demais e a cabeça caiu. Mas calma, apesar de tudo isso, eles continuam sendo os queridinhos da natureza. E talvez um símbolo da esperança científica. Gostou de aprender tudo isso sobre o mundo selvagem de um jeito leve e divertido? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que ama descobrir curiosidades incríveis da natureza. E lembra, quanto mais você conhece os animais, mais entende o valor da vida.